Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Estimados irmãos e irmãs, estamos reunidos para celebrar a presença do Senhor no meio de nós. Mas hoje fazemo-lo com uma memória muito terna e agradecida ao Senhor pelo grande dom que nos deu nos pais da Virgem Maria, São Joaquim e Santa Ana, de quem hoje fazemos memória. Neste santuário, Casa de Maria, esta memória ressoa de uma maneira especial, porque foram Joaquim e Ana estes responsáveis por trazer ao mundo, por cuidar, por fazer crescer, educar, aquela que hoje é a nossa mãe, aquela que hoje e sempre nos conduz até Jesus. Com o coração em festa, louvemos o Senhor por este grande dom e também pelo dom da fidelidade de tantos casais que hoje celebram aqui os seus 25 anos de matrimónio. Que o exemplo e a intercessão de São Joaquim e Santa Ana marquem este dia e vos deem força, ânimo, estímulo para mais 25 e 25 e os que o Senhor quiser. Com estes sentimentos, disponhamos-nos a celebrar os sagrados mistérios da nossa fé, reconhecendo que somos frágeis e pecadores e, portanto, necessitados do perdão e da misericórdia do Senhor. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Oremos. Senhor Deus dos nossos pais, que concedestes aos santos Joaquim e Ana a graça de darem ao mundo a mãe do vosso Filho, alcançai-nos por sua intercessão
a salvação que prometestes ao vosso povo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Leitura do livro de Ben-Sirá. Celebremos os louvores dos homens ilustres, dos nossos antepassados, através das gerações. Foram homens virtuosos e as suas obras não foram esquecidas. Na sua descendência permanece a excelente herança que deles nasceu. Os seus filhos são fiéis à aliança e, graças a eles, também os filhos dos seus filhos. A sua descendência permanece para sempre e jamais se apagará a sua memória. Os seus corpos repousam em paz e o seu nome vive através das gerações. Os povos proclamam a sua sabedoria e a Assembleia canta os seus louvores. Palavra do Senhor. Trono de seu Pai da fé.
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Felizes os vossos olhos porque veem e os vossos ouvidos porque ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes e não viram, e ouvir o que vós ouvis e não ouviram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Deus é fiel. Se, quando lemos a Sagrada Escritura, muitas vezes é colocado diante dos nossos olhos o terrível desastre da infidelidade do povo, se muitas vezes, quando lemos a Sagrada Escritura, parece que a história deste povo tem tudo para falhar, em São Joaquim e Santa Ana reconhecemos uma prova evidente que Deus é fiel. Mas como é que Deus é fiel? Joaquim e Ana estão entre estes que desejavam ver e ouvir a promessa de Deus, que desejavam, que esperavam o Messias. E foi este profundo desejo que os levou para a frente, que os fez ser fiéis. E foi neste profundo desejo que eles formaram Maria. Sim, formaram Maria. Nós muitas vezes, quando falamos de formação, pensamos em formações, em conferências, mas a verdadeira formação é dar forma, como o oleiro dá forma ao barro. Joaquim e Ana, na vivência concreta de cada dia, foram dando forma a Maria, para que ela pudesse, no momento de Deus, acolher o sonho de Deus para ela. Claro que Maria é imaculada, é cheia de todas as graças, de todos os encantos de Deus. Mas a graça de Deus supõe sempre a natureza. A obra de Deus supõe sempre a nossa pobre e pequena colaboração, mas supõe-na. Joaquim e Ana, na simplicidade do cotidiano, colaboraram com Deus, formando a Virgem Maria. Não com muitas conferências, com muitas palavras, mas com o exemplo concreto da sua vida, com aquela ternura que é capaz de aquecer e modelar os corações, foram modelando o coração de Maria, para que quando a mensagem de Deus lhe batesse à porta do coração, ela dissesse sim. Como é belo pensar na Virgem Maria a ser formada pelos seus pais. Em Joaquim, certamente que Maria reconheceria esta ternura de Deus, esta presença constante de Deus. Porque Maria, como ponto de chegada de uma parte da história da salvação, teria que encarnar em si toda a preparação que Deus fez no seu povo para acolher o Salvador. E foi certamente em casa, no colo, com este homem cheio de virtude, como nos dizia a primeira leitura, que Maria aprendeu a força da ternura de Deus e por isso teve capacidade para dar o salto da confiança. Se nós estamos hoje aqui reunidos à volta de Maria, é porque sentimos que ela é mãe e é sempre bom vir à casa da nossa mãe.
Ora, Maria aprendeu a ser mãe com Ana. Aprendeu com Ana essa arte, a maior de todas as artes, de tomar tudo o que é seu, pegar na sua vida inteira, tomar todas as suas forças e entregá-las ao filho, doá-las ao outro, não para seu bem, não para sua satisfação, mas para que o outro cresça. Maria aprendeu esta bela arte de ser mãe com Ana. É assim que Deus é fiel. No pequeno, no cotidiano, naquelas coisas de todos os dias. E é aí que Deus nos chama a ser fiéis. É aí que Deus nos chama a ser o fundamento daqueles que hão de vir, a transmitir este tesouro da fé que nós recebemos àqueles que virão. Porque o exemplo de São Joaquim e de Santa Ana não é para ficar perdido nas páginas douradas de um livro. É para dourar a nossa vida, para encher de brilho a nossa vida. Joaquim e Ana foram, por isso, os avós de Jesus. E é muito terno pensar que o menino Jesus, abraçando os seus avós, abraçava a história do seu próprio povo, abraçava aquele povo que ele, como filho de Deus, foi formando pela palavra dos profetas e que agora abraçava com o seu próprio corpo, com a sua própria carne. Hoje, tantos idosos, tantos avós precisam deste abraço terno de Jesus. Chegam ao final da vida perplexos. Semearam a boa semente do exemplo e parece que não vêem frutos. Outros estão abandonados, descartados por esta sociedade doente que só atende aqueles que servem para alguma coisa. Acolhendo esta palavra do Senhor, peçamos a graça de ser esta ternura de Jesus para os mais velhos, para os nossos avós, aqueles que ainda os temos, para os nossos idosos, para que eles transmitam às novas gerações, com o seu cotidiano cheio de fragilidades, esta herança da fé. Não a fé dos conteúdos, do catecismo também, mas sobretudo a fé que é chamado a viver um idoso. Tantos idosos dizem: não sei porque é que ainda estou aqui, não sei o que é que estou aqui a fazer, porque é que Nosso Senhor não me leva. Mas nessa noite do fim da vida, quem é experiente na vida é chamado a dar o salto da fé, a saber que Deus é fiel, a saborear que Deus é fiel e a transmitir este exemplo de fé perseverante até ao fim à nova geração. Os mais novos poderão não ouvir muitas palavras, mas jamais esquecerão imagens e exemplos. Oxalá que vós, os mais idosos que aqui estão, o nosso tesouro, o ouro que foi garimpado no tempo, nos transmitam esta luz dourada da fé, que brilha mais na noite escura da vossa velhice. Transmitam-nos, por favor, a esperança. Mas para isso, vivam com esperança este tempo da vossa vida, porque se aqui vos faltar o abraço da ternura de Jesus, Ele espera-vos para toda a eternidade no céu, juntamente com São Joaquim e Santa Ana, com a Virgem Nossa Senhora e com todos os santos. Porque Deus é fiel e o Deus que começou este caminho conosco não nos abandonará. Deus é fiel, estimados casais que hoje celebrais os vossos 25 anos. Sabeis melhor do que eu os altos e baixos do caminho até aqui. E sabeis melhor do que eu como a fidelidade de Deus não chega em coisas extraordinárias, mas naquela palavra, naquela pessoa, naquele gesto, naquele sorriso que parece pouco, mas que é muito e que tantas vezes salva um casamento e uma família, que salva vidas. Que esta celebração
aqui, sob o manto de Maria, vos leve a comprometer-vos ainda mais nesta aventura da fé, de experimentar, de saborear que Deus é fiel, de o testemunharem na fidelidade um ao outro e de legarem à vossa família esse testemunho de fidelidade, para que os vossos filhos, sem precisarem de palavras, possam acreditar no seu coração que Deus é fiel. Júlio e Maria, Alberto, Feida, Joaquim e Isabel, Alberto e Maria da Conceição, Jean e Marie, Rui e Isabel. Ocorrendo o aniversário da celebração do sacramento do matrimónio, em que unistes as vossas vidas com um vínculo indissolúvel, desejais agora renovar diante do Senhor os compromissos que então assumistes. A fim de que estes compromissos sejam confirmados com a graça divina, orai ao Senhor no íntimo dos vossos corações. Fortalecei e santificai, Senhor, o amor dos vossos servos, para que, entregando um ao outro estas alianças, em sinal de fidelidade, progridam sempre na graça do sacramento. Por Cristo, nosso Senhor. Podem trocar. Hoje estão nervosos que há 25 anos. O Senhor vos abençoe e vos guarde em todos os dias da vossa vida. Seja o vosso conforto na tristeza e auxílio na prosperidade, e encha a vossa casa com a abundância das suas bênçãos. Por Cristo nosso Senhor. Cantai ao Senhor, porque eterno seu amor. Cantai ao Senhor, cantai ao Senhor, porque eterno seu amor. Cantai ao Senhor, Irmãs e irmãos, elevemos ao Pai do céu as nossas súplicas para que, por intercessão de São Joaquim e de Santa Ana, caminhemos na santidade e na justiça, cantando cheios de fé. Ouvi, Senhor, as nossas súplicas. Ouvi, Senhor, as nossas súplicas. Pela Igreja una e santa, para que exprima em seus dons e carismas a santidade com que Deus a dotou. Oremos. Ouvi, Senhor, as nossas súplicas. Por todos nós, chamados à santidade, para que, a exemplo de São Joaquim e de Santa Ana, vivamos a Páscoa do Senhor ressuscitado.
Oremos. Ouvi, Senhor, as nossas súplicas. Pela paz no mundo, em especial pelas vítimas do conflito na Ucrânia, para que o Senhor ensine o mundo a amar a paz, a construí-la e a defendê-la, e contra as premissas de guerra que continuamente crescem, leve os decisores políticos a construírem um mundo novo. Oremos. Ouvi, Senhor, as nossas súplicas. Pelos filhos da Igreja, esposa de Cristo, para que alcancem a perfeição da santidade no estado de vida que escolheram. Oremos. Ouvi, Senhor, as nossas súplicas. Pelos avós que no seio da família ajudam os pais a modelar o coração dos filhos, para que o Espírito Santo os ilumine. Oremos. Ouvi, Senhor, as nossas súplicas. Por todos nós aqui presentes em Assembleia, para que, na vinda de Cristo Salvador, Ele nos chame para a sua direita no seu reino. Oremos. Ouvi, Senhor, as Nossas súplicas. Concedei-nos, Senhor, por intercessão de São Joaquim e de Santa Ana, pais da Virgem Maria, Mãe de Deus, a graça de imitarmos cada vez mais a Cristo, para um dia participarmos na sua glória. Por Cristo, nosso Senhor. Oremos. Recebei, Senhor, as ofertas que trazemos ao vosso altar e concedei-nos a graça de podermos tomar parte na bênção prometida a Abraão e à sua descendência. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor
Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte, por nosso Senhor Jesus Cristo. Pelo testemunho admirável dos seus santos, aumentais e fortaleceis sempre a vossa Igreja e nos dais provas evidentes do vosso amor. O exemplo dos santos nos estimula e a sua intercessão nos ajuda a celebrar os mistérios da salvação. Por isso, com os anjos e todos os santos, proclamamos a vossa glória, cantando com alegria. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana nas alturas. Bendito que vai em nome do Senhor. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu-o e deu-o aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, de novo vos deu graças e deu-o aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinda, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças, porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa Francisco, o nosso Bispo José e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos também dos nossos irmãos
que adormeceram na esperança da ressurreição, e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna, com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, os santos Joaquim e Ana e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Unidos a Cristo pela força do Espírito Santo, ousamos dizer, cheios de confiança: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Provai e vede como o Senhor é bom. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e eu serei salvo.
Senhor nosso Deus, vós quisestes que o vosso Filho unigênito nascesse de uma família humana, para que os homens em admirável mistério renascessem de vós para uma vida nova. Santificai com o espírito de adoção os filhos que alimentastes à vossa mesa. Por Cristo nosso Senhor. Faço agora a bênção dos objetos religiosos que levais convosco. I will now bless the religious objects. Ahora bendigo los objetos religiosos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Vamos agora invocar sobre todos nós a bênção do Senhor, mas sobretudo sobre os avós e os mais idosos, para que leguem aos seus netos e a todos a luz da fé. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças